Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês para mais um estudo em cima dos esportes de precisão. Hoje a gente vai tratar de forma específica do boliche. Então eu te convido, vem comigo. Você conhece o boliche? Então o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho mais a história e como que se desenvolve esse esporte de precisão, o boliche. Você já teve alguma experiência com boliche? Eu acho que sim, né? Tenho quase certeza que você ou algum conhecido teu, algum amigo, né? Algum primo, um irmão, deve ter tido aí na sua infância um joguinho de boliche. Esse é um brinquedo bem simples, né? Que as crianças costumam ganhar. E é um brinquedo bem interessante porque ajuda a desenvolver algumas aptidões, tá? Mas você sabia que esse jogo, esse brinquedo também é um esporte com regras institucionalizadas, competições, praticado até nos Jogos Pan-Americanos? É desse esporte que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, olha só, o boliche é um esporte praticado com uma bola pesada e tem como objetivo, lançando a bola por uma pista, derrubar 10 pinos que estão do lado oposto da pista, dispostos em formação triangular. Então, assim, de forma bem resumida, é o objetivo principal do jogo de boliche: acertar os pinos que estão do outro lado da pista. E a bola é lançada de forma a rolar por essa pista, tá? A forma com que os pinos são organizados, nesse formato triangular, ajuda para que com um único arremesso você consiga derrubar todos os pinos. Essa é a grande jogada do boliche, o chamado strike, né? A jogada que você consegue a maior pontuação e inclusive lançamentos extras depois. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre ele? O boliche pode ser praticado como esporte, mas também como lazer, e por pessoas de todas as idades. Ele não é um esporte que exige uma grande aptidão física, por isso todo mundo pode praticar, tá? No jogo de boliche, a destreza do jogador é mais importante que a sua força ou resistência física, né? A sua capacidade de fazer um bom lançamento e acertar o alvo com esse lançamento. Como esporte, o boliche é jogado em importantes competições nacionais e internacionais. Uma das versões, vamos entender um pouquinho de onde que surgiu esse jogo. Ele é um jogo extremamente antigo, mas olha só, uma das versões sobre o aparecimento do jogo, relatada por um arqueólogo inglês que encontrou na década de 1930 uma tumba de 3.200 anos antes de Cristo, de uma criança egípcia. Como vocês sabem, na cultura egípcia, né, as pessoas eram enterradas com vários objetos dela, né, que ela usou enquanto era viva. Na tumba dessa criança, eles encontraram pinos e bolas que poderiam ser de um jogo que acredita-se próximo do jogo de boliche que nós conhecemos hoje. Então, na verdade, eles encontraram um brinquedo dessa criança e relacionaram esse brinquedo ao jogo de boliche que nós conhecemos hoje, ok? No século XIV, surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo, né? Esse jogo até ele é mais parecido com o nosso jogo de bocha, né? A ideia principal é aproximar a bola do alvo. Mas o alvo eram pinos, tá? Então, por isso, exatamente por utilizar pinos e bola, esse jogo que surgiu na Inglaterra começou a ser relacionado como o jogo precursor do boliche que a gente conhece hoje, ok? A popularidade desse jogo chegou ao ponto do rei Eduardo III da Inglaterra proibir sua prática em 1366, pois temia que ele superasse o arco e flecha, esporte que tinha maior importância militar. Então o jogo começou a ficar tão popular, tinha tanta gente praticando esse jogo e deixando de praticar o arco e flecha que chamou a atenção do rei, né? Por quê? O arco e flecha, nessa época, ele era entendido como uma capacidade, né? Como uma habilidade militar.
Então, o que o rei na época queria é que o pessoal praticasse arco e flecha no seu tempo livre, né? Que o esporte praticado por todos fosse o arco e flecha, porque isso ajudaria depois para defender ou no caso de uma batalha. Como as pessoas estavam trocando o arco e flecha por esse jogo de boliche, né, medieval, o rei entendeu que seria melhor proibir esse tipo de boliche, né, para que o arco e flecha não fosse esquecido. Então havia aí uma preocupação militar com o jogo que a população, né, que os homens estavam praticando na época. De qualquer modo, os americanos adotaram o jogo. Então a gente viu que esse jogo iniciou lá na Inglaterra, mas o grande crescimento do jogo foi nos Estados Unidos. Modificaram a colocação dos pinos para a forma triangular e acrescentaram mais um pino. Então ficaram os 10 pinos que a gente conhece hoje. E eles batizaram esse jogo que eles estavam recriando de bowling, o que nós chamamos de boliche. O jogo de boliche tomou um grande impulso no início do século XX, primeiro nos Estados Unidos e depois ele acabou se expandindo pela Europa toda. Tá? Uma das grandes dificuldades do jogo de boliche dessa época, se você já brincou com aquele brinquedo que nós falamos no início da aula de boliche, né? Você sabe que uma das partes mais chatas é ter que arrumar os pinos a cada lançamento realizado, tá? Então, nessa época aí, no início do boliche nos Estados Unidos, as pistas tinham pessoas lá especiais, né? Pessoas que tinham a função de ficar no final da pista para arrumar os pinos que eram derrubados, né? Porque a gente sempre fala, essa é a parte mais chata do jogo, né? Até que surgiram as pistas automáticas. Ao longo do século XX, vão surgir as pistas automáticas primeiro nos Estados Unidos, depois no restante do mundo, né? Que os pinos são arrumados de forma automática ao final de cada lançamento do jogador, né? Atualmente, praticamente todas as pistas aí de boliche que a gente conhece são com um sistema automático, ok? Aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil. Em 1963, o boliche ficou famoso aqui em nosso país. Somente em São Paulo eram 96 estabelecimentos voltados para esse esporte. O primeiro boliche automático no Brasil foi montado em São Paulo, em 1982, dando início a um novo nível de profissionalismo e modernidade ao esporte, tá? Então, assim foi como acabou surgindo e se desenvolvendo o boliche aqui no nosso país, inicialmente em São Paulo e depois para o restante do Brasil, tá? Aqui em Curitiba já existiram várias pistas de boliche. Hoje esse número de pistas é um pouquinho reduzido, tá? Tá mais em clubes, né? Poucos locais ainda que a gente encontra uma pista funcionando. Em 1980, o boliche foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Desportos como uma modalidade esportiva. E atualmente existe uma Federação Nacional de Boliche, né, aqui no Brasil. O boliche se tornou, em 1986, um esporte pan-americano. Naquele ano, recebeu da Organização Desportiva Pan-Americana a autorização para fazer parte da competição dos Jogos Pan-Americanos, tá? De lá para cá foram 8 edições, sendo a primeira delas, em 1991, realizada em Cuba. Aqui no Paraná, o boliche, não com esse nome de boliche, mas conhecido por bolão, com alguma diferença pequena nas regras, é muito popular, principalmente na região oeste do Paraná, tá? Muita gente lá pratica bastante o bolão. Primeira atividade. Que tal ampliarmos nosso conhecimento sobre o boliche por meio de um vídeo? Olha só, então a sugestão que eu faço para vocês é vocês acessarem aí o nosso link, assistirem esse vídeo, ele não é muito longo, né? É curtinho, e eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso e a gente volta logo para continuar a nossa conversa.
Muito bem, pessoal. Depois de você ter assistido o vídeo, eu quero te perguntar uma coisa. Olha só. Agora responda no seu caderno. O objetivo do boliche é derrubar o maior número de pinos. Você sabe o nome da jogada em que o jogador consegue derrubar todos os pinos? Olha, eu falei isso no comecinho da aula e se você assistiu o vídeo, com certeza você sabe. O nome dessa jogada é strike, né? Quando com um único arremesso o jogador consegue derrubar todos os pinos. Vamos falar agora um pouquinho dos equipamentos e também das regras do jogo? Então, olha só. Vamos começar pela pista. A pista pode ser feita de madeira ou material sintético. Tem comprimento de 18,28 metros e largura de 1,07 metros. E são separadas por valas ou canaletas. O interessante dessa canaleta é o seguinte: se você arremessar e a sua bola não chegar no alvo, não atingir o alvo e entrar na canaleta, ela vai acabar sem derrubar nenhum pino e você vai perder esse arremesso. Então a canaleta, ela tem que ser evitada pelo jogador, tá bom? Bola que cai na canaleta é bola perdida, porque ela não vai resultar, não vai te trazer ponto nenhum, certo? Os sapatos, uma outra característica do jogo são os sapatos que os jogadores utilizam. Olha só, uma característica marcante do esporte são os sapatos que devem ser utilizados quando o esporte é praticado. Mesmo fora de competições, o uso de um sapato específico para o boliche é obrigatório. A pista é feita de madeira, ou seja, é bem escorregadio. Além de garantir a sua segurança, o sapato te ajuda a jogar melhor. Então, o que acontece com esse sapato? O sapato ele é extremamente limpo, tá? Na verdade, nas pistas profissionais de jogo, né? Ou o jogador ele leva o seu sapato de boliche, o seu próprio sapato, ou na pista ele, ao alugar a pista, né? Ele troca e pega um sapato no seu número e troca o seu calçado. Na pista, na área de jogo, o sapato tem que ser especial. Ele é um sapato extremamente limpo, com um solado especial de borracha, que evita que você escorregue, tá? Também qualquer outro tipo de calçado ali usado na pista pode deixar marcas na pista que vão prejudicar o jogo posterior, tá? Então, por isso, o boliche tem essa característica desse calçado especial utilizado pelos jogadores que na área da pista devem estar usando esse calçado específico para a prática, ok? Os pinos são feitos de madeira, na maior parte, né, são feitos de madeira, são rígidos, ou seja, sólidos, e mede 38 centímetros de altura. Ao todo são 10 pinos dispostos de forma triangular, então eles vêm 1, 2, certo? Eles vão aumentando a base, tá bom? Nesse formato que a gente está vendo aqui na imagem. A bola de boliche tem 3 furos, sendo o maior para o polegar e os menores para os dedos anular e médio. Durante muito tempo foram feitas de madeira, mas atualmente são fabricadas com materiais sintéticos como poliuretano ou poliéster. Também durante muito tempo só existiam bolas pretas, tá? As de madeira normalmente eram bolas pretas. Agora, com esse novo material de poliuretano, você tem bolas coloridas, né? Vermelhas, azuis, verdes, né? Então, para segurar a bola, o atleta coloca o polegar no dedo, no furo maior da bola, e os 2 dedos centrais da sua mão nos furos menores. Os outros dedos, eles ficam por fora e só apoiam. E é nesse formato, nessa pegada, que ele vai segurar a bola para efetuar o lançamento pela pista, tá? Existe uma técnica bem aprimorada para esse lançamento. Ele não é feito só com o braço, só com a mão, mas envolve movimentos do corpo todo, né? Movimento de perna, de quadril, para que o arremesso saia bem certeiro, com força suficiente para derrubar todos os pinos. Cada jogo é disputado em 10 rodadas, 10 frames, tá? Então, cada jogador, ele participa dessas 10 frames, ele vai arremessar a bola, né, nesses 10 frames. Cada jogador tem direito a arremessar 2 bolas por rodada, ou seja, 2 bolas por frame.
com o intuito de derrubar o maior número de pinos possível. Caso derrube todos os pinos com a primeira bola, ou seja, no seu primeiro arremesso ele consegue o strike, o jogador não faz a segunda tentativa e será a vez do adversário fazer suas jogadas. Então você tem 2 bolas para tentar derrubar os 10 pinos. Se na primeira você conseguiu derrubar os 10, você não precisa fazer o seu segundo lançamento. Você já marcou os 10 pontos, tá? Passa a vez para o seu adversário fazer os 2 lançamentos dele. Se você derrubou um certo número de pinos, no segundo lançamento, aqueles que você derrubou, eles não são recolocados. O teu segundo lançamento, você tenta derrubar os pinos que sobraram, certo? Cada pino derrubado pelo jogador conta como 1 ponto. Os pontos são acumulados ao longo das rodadas e após o 10º frame, a última jogada, o jogador que somar mais pontos é o vencedor, na soma das 10 rodadas, né? Então é assim que vai se desenvolvendo o jogo. Você vai somando pontos, vai somando pinos derrubados e depois dos 10 frames, o jogador que conseguiu o maior número de pontos é o que vence a partida. Agora vamos para uma atividade mão na massa? Olha só, vamos jogar boliche, tá? Em duplas, vamos tentar fazer isso em duplas. A gente vai elaborar um jogo de boliche. Como que vocês vão fazer? Primeiro, pegue garrafa PET, pelo menos umas 6, né? O jogo oficial tem 10, mas a gente pode dar uma adaptada no nosso jogo aqui. Pelo menos 6. Numere cada uma de 1 a 6. Pode ser com caneta colorida, papel, fita crepe, tinta, canetão, né? Use a sua criatividade aí. Amasse algumas folhas de papel. Passe fita adesiva para fazer a bola. Se quiser, você pode utilizar uma bola que você já tenha, né? A de futebol é meio grande, talvez uma bola menor, de borracha, ou mesmo uma bolinha de tênis, tá? Seja mais apropriada aqui para o nosso jogo. Arrume as garrafas em forma de triângulo, número 1 na frente, atrás a 2 e a 3, e atrás a 4, a 5 e a 6. E agora você vai jogar, vai se divertir. Então vocês vão determinar uma pista, né, uma distância das suas garrafas, um limite do arremesso, tá? E vão lançar a bola para tentar derrubar as suas garrafas. Lembrando que cada jogador pode ter 2 arremessos. Então, se no primeiro arremesso você derrubou 2 garrafas, no segundo arremesso você tentará derrubar as outras 4. Cada garrafa derrubada valerá 1 ponto, tá? Bora lá? Vamos tentar fazer aí, experimentar o nosso jogo de boliche? Um tempo, então, para você fazer as suas anotações, ok? A gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aí feito as suas anotações. Realize a atividade, né? Desenvolva aí o seu jogo de boliche, experimente. Você vai ver que a atividade é bem interessante e às vezes parece fácil, mas não é tão fácil assim, tá? Se você está acertando fácil os pinos, aumente um pouquinho mais a distância, diminua o tamanho da bola. Você vai ver que isso vai alterar também a dificuldade do jogo, ok? Resumindo então o que nós aprendemos hoje, o boliche tem sua origem incerta, né? Mas trata-se de um jogo praticado desde a antiguidade, com certeza. O objetivo dele é derrubar o máximo de pinos com até 2 arremessos da bola, um objetivo bem simples. E o strike, né? Aquela jogada principal, a que dá maior pontos, acontece quando um jogador derruba todos os pinos com um único arremesso. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui, então. Falamos hoje sobre o boliche. Espero que vocês tenham aprendido aí e curtido esse jogo também. Fiquem bem e até a próxima.